E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um estudo bíblico aqui do canal. Você sabe que a primeira parte do Novo Testamento são os 4 evangelhos, né? Mas esses evangelhos, eles possuem uma diferença entre eles. Mateus, Marcos e Lucas são considerados os evangelhos sinóticos. O livro de Atos, também escrito por Lucas, inicialmente compunha, junto com o Evangelho, uma única obra que depois foi dividido em 2 partes, o Evangelho de Lucas para um lado e o livro de Atos, os Apóstolos, para o outro lado. João, o Evangelho de João, é o único dos evangelhos que não é sinótico. E nós vamos entender isso no decorrer das nossas aulas, no decorrer das nossas semanas. Bom, você já deve ter ouvido alguma definição de sinótico como sendo uma sinopse, como sendo uma versão resumida e pública da vida de Jesus, diferentemente do que faz o apóstolo João, que João teria apresentado um evangelho mais teológico. Bom, de certa maneira, os evangelhos sinóticos apresentam sim Jesus mais em público, com a multidão, com os discípulos, e João apresenta num aspecto mais íntimo. Mas todos os evangelhos são teológicos. Todos os evangelhos se preocupam e têm como objetivo principal fazer teologia. Essa é a primeira característica que você deve saber sobre os evangelhos sinóticos e João. Os evangelhos não são biografias de Jesus. Os evangelhos não querem retratar Jesus biograficamente. Uma biografia, para ser escrita, a pessoa não necessariamente precisa ser um seguidor de quem está sendo biografado. A pessoa nem precisa gostar ou concordar com a pessoa que está sendo biografada. Uma pessoa pode se propor a escrever uma biografia de um personagem contraditório ou de um personagem que ela nem concorda com as ideias, mas sabe do seu peso histórico e faz pesquisas com fontes, com documentos e escreve um texto sobre aquela pessoa. Não é o caso dos evangelistas. Os evangelistas acreditam em Jesus. Os evangelistas, eles são seguidores de Jesus e fazem isso pela fé. Escrevem os seus textos pela fé em Jesus. E outra coisa importante, uma biografia segue a um esquema historiográfico que apresenta o biografado de maneira cronológica. Fala sobre os seus pais, sua origem, seu nascimento, sua infância, até chegar na sua vida adulta, nos seus últimos dias e no seu falecimento. Os evangelhos também não têm compromisso com a questão historiográfica, com a questão cronológica. Os evangelhos contam histórias, ensinamentos, episódios que receberam das suas fontes e que nem sempre estão em ordem cronológica, e isso não é uma questão importante para os evangelistas. Os evangelhos, repito, não são biografias. Os evangelhos são teologias, porque quem escreve, escreve porque crê em Jesus, porque é seguidor de Jesus, porque tem preocupações de fé e preocupações evangelísticas. Quer manter os ensinamentos vivos e quer expandir esses ensinamentos para que outras pessoas e outras comunidades também tenham acesso a isso. Então, esse é um ponto importante. E sobre evangelhos sinótico e João, a explicação é que os evangelhos sinóticos, eles têm a mesma base em comum de formação, eles têm o mesmo tronco que dá origem aos 3 evangelhos. E João tem um processo redacional independente do processo dos sinóticos. Marcos é a base, é o tronco comum dos 3 evangelhos sinóticos. É o primeiro evangelho a ter sido escrito.
e Mateus e Lucas bebem da fonte de Marcos para compor os seus textos. Agora, também devemos saber que Mateus e Lucas não fazem apenas uma cópia do Evangelho de Marcos. Eles contam histórias e ensinamentos que Marcos não tinha contado. E esse é um processo que nós também já vamos ver daqui a pouco na nossa videoaula de hoje. Apesar de terem muitos pontos em comum, os evangelhos sinóticos também têm pontos de divergência. Você encontra histórias que são contadas de maneira totalmente diferente pelos evangelhos sinóticos. Só para dar um exemplo de vários que eu poderia citar, a questão da tentação de Jesus. Se você lê o episódio da tentação em Mateus, você vai perceber que ele é uma história muito maior, muito mais complexa do que em Marcos e em Lucas. É a mesma história presente nos 3 evangelhos, mas em Mateus ela é contada de uma maneira, em Marcos e Lucas de outra maneira, de uma forma bem mais resumida. A ordem das tentações é diferente, há tentações que são suprimidas em outros evangelhos, e o mesmo acontece com diversas outras passagens. Tem pontos que são idênticos, mas também tem pontos que são compartilhados pelos evangelhos sinóticos, que são divergentes entre eles. E isso é preciso ficar claro, porque às vezes a gente acha que os autores da Bíblia, do Novo Testamento, dos evangelhos, eles tiveram todo o seu conteúdo soprado pelo Espírito Santo e escreveram e concordaram em tudo, o que não é verdade, né? Eles escreveram os seus textos, registraram suas memórias, mas discordavam e divergiam entre si também. Há uma ideia de que os relatos que nós temos hoje de modo escrito foram inicialmente transmitidos de modo oral. A escrita não era algo tão comum e tão praticado na antiguidade, nem todo mundo dominava essa técnica, essa habilidade, e as histórias elas eram passadas oralmente, até que depois foram escritas. E Marcos, que é a base dos evangelhos sinóticos, teria ouvido essas histórias do apóstolo Pedro. Pelo menos é o que a tradição segue e o que boa parte dos teólogos da área de teologia bíblica concordam de que Marcos foi um discípulo próximo de Pedro e teria recebido dele próprio esses ensinamentos e que foi registrando essas histórias conforme conseguia se lembrar. É claro que quando você recebe uma história passada oralmente para você, você não vai conseguir reproduzir essa história na íntegra e nem tampouco vai conseguir se lembrar e reproduzi-la passo a passo do ponto de vista cronológico. E aí você vai registrando a partir daquilo que você se lembra. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 13, que é já a conclusão desse texto, ela diz assim, 1 Pedro 5,13, saúda-vos a igreja que está em Babilônia, eleita convosco, e Marcos, meu filho. Então, Marcos e Pedro têm proximidade, isso é inegável. Babilônia aqui provavelmente era um símbolo de Roma, onde é possível que Pedro tenha passado, talvez até exercido seu ministério por aquelas bandas. E Babilônia era uma linguagem figurada para representar Roma, porque lá era a sede do Império Romano, da qual o apóstolo Pedro e boa parte dos apóstolos têm profundas e ácidas críticas em relação àquele sistema, ok? Os textos, você sabe que os textos da Bíblia, do Novo Testamento, não se tem os originais, não se tem os autógrafos. E a base que nós temos hoje para a tradução dos evangelhos sinóticos e para o estudo desses evangelhos são os textos mais antigos e melhor conservados que nós temos hoje, que seriam o Códice Sinaítico, que foi produzido pelo mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai,
e também o Códice Vaticano. Ambos datam do século IV depois de Cristo, ou seja, são os textos mais antigos que nós temos sobre os evangelhos sinóticos e sobre boa parte do Novo Testamento. Sobre esse processo redacional dos evangelhos sinóticos, a teoria mais aceita que nós temos hoje é a teoria das duas fontes, que é uma teoria proposta no século XIX. O que seria a teoria das duas fontes? É a teoria de que Mateus, de que Lucas tiveram uma fonte em comum, que é a fonte de Marcos, que Marcos serviu como base e como tronco comum para os três evangelhos sinóticos. Mas, como nós sabemos, os evangelhos de Mateus e de Lucas não têm consigo apenas as histórias que estão no evangelho de Marcos. E essas outras histórias eles teriam bebido de uma outra fonte, que é chamada de fonte Q. A fonte Q vem de Quelle, no alemão, que significa fonte. Não se sabe exatamente qual é esse texto, qual é esse documento, mas se concorda que boa parte dos evangelhos sinóticos vem de Marcos e que uma outra parte desses textos, que não vem de Marcos diretamente, vem de uma outra fonte comum. Daí a teoria das duas fontes, a fonte de Marcos e a fonte Q. Isso é um dado também bastante importante da pesquisa bíblica, que, é claro, tem questionamentos, tem aprofundamentos, descobre-se coisas, se revisa outras coisas, mas até então essa é uma base bastante importante que a gente tem à nossa disposição. Também você deve saber que é difícil precisar com exatidão a data de autoria dos evangelhos sinóticos, mas muito provavelmente eles datam da segunda metade da década de 60 até a primeira metade da década de 70. Esse também é um dado bastante relevante. E para a gente fazer um resumo final dos evangelhos, nós devemos saber que Mateus foi o primeiro dos evangelhos por conta da sua leitura com os costumes e as religiosidades judaicas. E isso é colocado como uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus tem 28 capítulos, depois nós temos a base dos sinóticos, que é Marcos, o mais antigo deles, tem 16 capítulos. Depois o Evangelho de Lucas, que é o último dos sinóticos, com 24 capítulos. E o quarto evangelho, que é João, com 21 capítulos. Então nós temos um total de 89 capítulos nos 4 evangelhos. Então essa é uma visão geral sobre os evangelhos sinóticos e na semana que vem nós já vamos entrar no Evangelho de Mateus. E se você gostou dessa apresentação sobre os Evangelhos sinóticos, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso conteúdo e não se esqueça também de ir aqui na descrição e conhecer um dos nossos cursos. E se você quiser conhecer muito com grandes especialistas da área de teologia bíblica, torne-se membro Café Master e faça conosco a nossa especialização livre em teologia do Novo Testamento. Um abraço, boa semana e até o próximo Café com Teologia.